Ora viva, sinta-se cumprimentado. Hoje vou falar da comunicação em contextos de crise. De referir que existem tanto dois tipos de crises, não é? Organizacionais. Temos a crise previsível, tanto aquela que depende da organização. Aqui faz-se menção da reestruturação da própria organização, não é? Ou então por conta de questões socioeconômicas da própria empresa ou organização. E temos a crise imprevisível, tanto esta não depende da organização, tanto esta pode ser resultado das catástrofes naturais, tanto das catástrofes financeiras, não é? Ou então a economia global, não é? Como aqui tanto nós ouvimos falar da crise financeira mundial, não é? Ou então é por conta de acidentes, não é? Ou por conta de acidentes. Então, diante, portanto, destes tipos de crises, nós encontramos cinco fases de como, portanto, as organizações devem lidar esta crise ou estas crises, não é? Para que então as organizações lidem tanto com as crises, é necessário primeiro detectar a crise, não é? Que tipo de crise tanto a organização vai consentir, não é? Se é previsível, não é? Então, para fazer face a isto. A segunda fase é da preparação, não é? Se a organização sabe que tipo de crise tanto irá enfrentar, então ela deve preparar-se, não é? Para receber esta crise, não é? Ou, tanto, fazer a prevenção. É aqui que a organização vai promover ações proativas, não é? Com vista, então, a difundir as informações no seio da organização para, não é? Tanto para os diversos grupos de interesse. E depois temos a terceira fase, tanto que é a contenção. Na contenção, a organização tanto já está a enfrentar a crise, não é? A crise que nós preparamos já chegou, já está conosco, já está na nossa empresa, não é? Os recursos já são escassos, não é? Então, aqui na contenção, tanto se a previsão desta crise era que atuasse em 10 anos, então aqui na contenção é que a empresa deve desenvolver ações para minimizar este período, não é? Aqui na contenção, em outras palavras, é tentar reduzir, não é? Para o menor tempo possível, não é? Se a previsão tanto da crise era que ficasse durante 10 anos, então nós tentarmos desenvolver ações que possam reduzir este período da crise na empresa, não é? Ou para 5, ou para 6 anos, aí por diante. E depois temos a fase da recuperação, não é? A fase de recuperação são desenvolvidas ações, não é? Que possam garantir ao retorno, não é? À normalidade da empresa, não é? E depois temos a última fase, que tanto é a fase da lição aprendida, não é? Aqui, tanto a empresa já recuperou, já voltou à normalidade, então deve sentar para aferir, não é? A crise que consentiu, o que aprendeu, tanto quais foram os aspectos positivos, não é? O que andou mal, de modo a que possa prevenir, não é? Tanto uma crise do gênero no futuro. Ou por outra, se aparecer este tipo de crise, a empresa, então, ou a organização
possa dar resposta à altura, não é? E qual é então o impacto da comunicação em contexto de crise? Nós sabemos que quando uma empresa está diante de uma crise, não é? Há muita especulação, não é? Há muita especulação, os colaboradores ficam tensos, os gestores ficam tensos, não é? Porque há poucos recursos e dos poucos recursos disponíveis, todo mundo está de olho. Então, daí que há esta situação de especulação de informação. E também, neste período de crise, alguns colaboradores abandonam a organização, não é? Vão, tanto, se juntar a outras organizações que acham que poderão ter ganhos, não é? Então, a comunicação surge como o principal veículo para tanto manter os diversos grupos de interesse sobre a situação da empresa, não é? O que tem acontecido muitas vezes é que os gestores não partilham as informações, não é? Com os seus colaboradores. Daí que há estas especulações que sucedem no seio da organização. Daí que a comunicação então, desempenha tanto um papel importante na disseminação da informação no seio da organização. Importa referir que a comunicação por si só, ela não é capaz também de gerir a crise, não é? A comunicação deve andar com a gestão, não é? Se nós tivermos um bom gestor e, ao mesmo tempo, comunicador, então, quer dizer que este indivíduo, este sujeito, está à altura para fazer face, portanto, à crise que estaria, portanto, a acontecer na sua organização. E também há aqueles colaboradores que são resilientes à crise, não é? Que resistem, ainda que a organização passe por maus momentos. Estes colaboradores estão ali, não é? A desenvolver ações que possam garantir ao retorno, portanto, à normalidade. Então, os gestores do topo devem valorizar esses colaboradores, não é? Se houver uma possibilidade de promoção, tanto deve promover a estes tanto colaboradores que, portanto, suportaram em momentos difíceis, porque estes colaboradores identificam-se com a empresa, não é? Tanto identificam-se com a empresa. Então, qual é o impacto da comunicação em contextos de crise? O impacto é que os gestores, não é? Os gestores devem tanto desenhar o plano de comunicação, não é? Para situações de crises, não é? Como é que a empresa vai dar resposta, não é? Em comunicação quando a crise suceder. Nós temos visto alguns gestores, não é? Um dos planos de comunicação são as reuniões recorrentes que vão mantendo com os colaboradores. Portanto, este é um bom sinal, porque isto permite com que os colaboradores estejam a par daquilo que está a acontecer na empresa, não é? E também os gestores devem, tanto, devem ser capazes de gerir os conflitos, porque tanto quando as empresas estão diante das crises, é aqui, portanto, que começam a surgir inúmeros conflitos. Daí que estes devem serem capazes de mediar esses conflitos, não é? Para que não ponham em causa aquilo que é o objetivo organizacional. Por hoje é tudo. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.